Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre átomos e elementos químicos, assunto este que nós estudamos lá no primeiro ano. Evolução dos modelos atômicos. Então, nós vamos ver o modelo atômico de Demócrito. Segundo ele, a matéria não poderia ser dividida infinitamente. A matéria tem um limite com as características do todo. Esse limite seria partículas bastante pequenas, que não poderiam mais ser divididas, os átomos, que são indivisíveis. Então, Demócrito, certo? Segundo ele, a matéria não pode ser dividida, e a matéria tem o seu limite, limite esse que seriam partículas bastante pequenas, viu? Que não poderiam ser mais divididas, no caso, os átomos. Aristóteles rejeita o modelo atômico de Demócrito. Segundo Aristóteles, acreditava que toda a matéria era contínua e composta por quatro elementos: ar, água, terra e fogo. Modelo atômico de Dalton, que é o modelo de bola de bilhar. Segundo Dalton, os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Por isso que ele chamou de modelo atômico de bola de bilhar. Esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes, então átomos de elementos diferentes possuem massas diferentes. Os diferentes átomos combinam-se em várias proporções, formando novas substâncias. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiro para produzir novas substâncias, que nós vamos ver lá na frente, são as reações químicas. Modelo atômico de Thomson, que é o modelo de pudim de passas. Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha gelatinosa, completamente maciça, onde havia a totalidade da carga positiva homogeneamente distribuída no átomo. Incrustada nessa gelatina estariam os elétrons de carga negativa. Então, segundo Thomson, a carga total do átomo seria igual a zero, ou seja, a quantidade de carga positiva seria igual à quantidade de carga negativa. E por último, nós temos o modelo atômico de Rutherford. Segundo Rutherford, o átomo possui um núcleo, certo? Aqui o núcleo, que é composto pelos prótons e nêutrons, prótons carga positiva e nêutrons carga negativas. E uma eletrosfera. Então, girando em torno do núcleo, nós temos os elétrons. Eles giram em forma eletrosfera. Os elétrons têm a carga negativa. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Então, é o modelo atômico de Rutherford, é o modelo planetário. Diagrama de Linus Pauling. Então, Linus Pauling criou o diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons pelos subníveis eletrosféricos. Então, nós temos o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons, subnível P, comporta no máximo 6 elétrons, D, no máximo 10 elétrons, e F, no máximo 14 elétrons, certo? Aí nós temos a camada, a primeira camada K, com 2 elétrons, L, com 8 elétrons, M com 18 elétrons, a quarta camada é N com 32, quinta O também com 32, sexta P com 18 e a última sétima Q com 2 elétrons. Tranquilos? Então, ele traçou diagonais, certo? Paralelas. Segundo essas diagonais, nós temos essa distribuição eletrônica aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até 7p6, certo? Mas o que isso nos representa? Vamos imaginar que num exemplo em 3s2, qual é a leitura que nós temos? Nesse caso, o 3 representa o nível energético, ou seja, a camada eletrônica. Então, o 3 que está na frente, ele vai representar a terceira camada. Então, está aqui, ó, 3m, vai parar na camada M. O S, está aqui o S, ó, representa a quantidade de elétrons, subnível S, tem 2 elétrons. O S representa o subnível energético. O 2 que está lá em cima do S representa o número de elétrons na camada, certo? Então, se parar em 3s2, nós vamos dizer que o elemento está na terceira camada, certo? No subnível S, e ele possui na última camada 2 elétrons. Então, temos um exemplo aqui, ó. Determine a distribuição eletrônica do elemento químico, do cloro, certo? Então, como o cloro possui número atômico 17, nós vamos ter que fazer essa distribuição aqui até chegar a 17. Como é que nós fazemos? Somando os expoentes, ó, até chegar a 17. Então, nós vamos ter o dor mais dor dá 4, 4 mais 6, 10,
10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. Só que é 17. Então, nós não vamos utilizar o 6, nós vamos utilizar apenas 5. Ó. Então, fazendo a distribuição de segundo Linus Pauling, nós temos 17. Fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5, certo? Ele para em 3P6, mas se nós utilizarmos 6, vai dar 18. Nós só precisamos de 5, então parou em 3P5. Então, o que isso representa? Na primeira camada, que é 1S2, eu só tenho 2 elétrons, então eu tenho 1, 2. Na segunda camada, que é 2S2 e 2P6, eu tenho 8 elétrons, 2 mais 6, 8. Então, aqui vai ter 8 elétrons na segunda camada. E na terceira camada, que é 3S2 e 3P5, nós vamos ter 7 elétrons, que é a última camada externa aqui, ó. Tranquilos? Então, ele parou em 3P5. Então, vamos identificar um átomo, certo? Então, aqui na identificação, ó, nós temos que os prótons representam as bolinhas vermelhas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 prótons, né? E o elemento é o elemento boro. No segundo exemplo, nós só temos 4 bolinhas vermelhas, que são os prótons. Ó. Então, o número de prótons vai ser 4. Então, está aqui. Ó. E o elemento é o berílio. No próximo exemplo, nós só temos 2 bolinhas. Então, o número de prótons vai ser 2. E o elemento é o hélio. Os diferentes tipos de átomos, que são os elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons, que é representada pela letra P, que eles possuem. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico e é representado pela letra Z. Então, nós vamos ver que o número atômico Z sempre vai ser igual ao número de prótons P, certo? Qualquer elemento químico, o número atômico Z sempre vai ser igual ao número de prótons P. Então, aqui, ó, número de massa vai ser representado pela letra A maiúsculo. É a soma do número de prótons, P, ou o número atômico Z, com o número de nêutrons. Então, eu posso dizer que o número de massa A é igual a P mais N, ou seja, prótons mais nêutron, ou posso dizer que é Z mais N, porque P ele sempre vai ser igual a Z. Então, nós utilizamos mais essa fórmula aqui. Ó. Número de massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. No nosso exemplo, aqui, ó, as bolas vermelhas representam prótons. Nós temos 4 prótons, certo? As bolas amarelas representam nêutrons. Então, nós temos 3, 5 nêutrons. Então, o número de prótons é 4, o número de nêutrons é 5. Para saber o número de massa, nós podemos usar essa fórmula aqui, ó, P mais N. Então, usando essa fórmula P mais N, nós temos 4 mais 5. Nós temos um número de massa 9. Tranquilos? Então, o número de prótons vai ser sempre igual ao número atômico. Elemento químico. O conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons em seu núcleo, ou seja, mesmo número atômico. Então, nós estamos repetindo novamente, o número de prótons é igual ao número atômico. Os elementos químicos. Dessa forma, o número atômico é característica de cada elemento químico, sendo como seu número de identificação. Então, cada elemento químico tem um número atômico. Símbolo. O símbolo químico é representado pela primeira letra inicial do nome do elemento químico maiúscula. Quando necessário, usamos a segunda letra do nome do elemento químico minúscula. Então, aqui ó, nós temos aqui os símbolos. Ó. Carbono, símbolo C maiúsculo. Cloro, Cl, cálcio, Ca. Então, observem, nós temos 3 elementos começando com a mesma letra. Então, cada elemento químico é representado pela primeira letra do seu nome maiúscula. Né? Quando houver necessidade, usamos uma segunda letra minúscula. Então, por isso, nós temos cloro, Cl, que é para diferenciar do carbono, que é C. E o mesmo procedimento, cálcio Ca, para diferenciar do carbono, que é C. Mesmo raciocínio aqui, ó, boro B, berílio Ba, ou bário Ba, berílio Be. Alguns elementos têm o nome do português e o símbolo do latim, como sódio, o nome é sódio no português, e do latim vem nátrio, por isso o símbolo Na. Eu tenho potássio, o símbolo cálio, por isso o símbolo K. Tenho chumbo, do latim o nome plumbo, então o símbolo Pb. Temos fósforo, o nome é fósforo no latim, e o símbolo P. Tranquilos? Representação de um elemento químico. De acordo com o Liopac, certo? Devemos indicar o número atômico, o número de massa, junto ao símbolo de um elemento químico. Então, digamos que eu tenho um elemento químico de símbolo X. Na parte superior, eu tenho o A, que é o número de massa.
Na parte inferior eu tenho Z, que é o número atômico. Só lembrando que o número atômico é sempre igual ao número de prótons, certo? Então, na parte superior do elemento químico eu tenho A, que é o número de massa, e na parte inferior eu tenho Z, que é o número atômico. Então, aqui ó, no carbono nós teríamos número de massa 12, número atômico 6. No ferro, número de massa 56, número atômico 26. No cloro, número de massa 35, número atômico 17. Então, aqui ó, nós temos a representação, ó, certo? Do carbono, ferro e cloro. Ó. Número de massa representado pela letra A. Carbono 6, ferro 56, cloro 35. Número atômico, carbono 6, ferro 26 e cloro 17. O número de prótons é sempre igual ao número atômico, então basta eu repetir o mesmo número. Assim como vai ser o número de elétrons. Como não tem nenhuma carga aqui, ó, não está nem perdendo e nem ganhando elétrons, então o número de elétrons também vai ser igual ao número de prótons. Então eu repito o mesmo número. Já o número de nêutrons é calculado pela subtração. Ó. 12 menos 6 dá 6. 56 menos 26 dá 30. 35 menos 17 nos dá 18. Então, o número de nêutrons é calculado pela subtração do número atômico, do número de massa, menos o número atômico aqui, ó. Beleza? Então, o número de prótons é igual ao número atômico, por isso eu repeti. Como o átomo é neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Por isso eu repeti novamente. Já para saber o número de nêutrons, vai ser o valor de A menos Z. A está sempre na parte superior e Z na parte inferior. Íons. Elementos químicos que possuem número diferente de prótons e elétrons. Certo? Então aqui já tem cargas, porque eles perdem ou ganham elétrons, gerando uma diferença de cargas. Então aqui eu tenho o berílio, ele estava com 4, o sinal mais representa que ele perdeu. Certo? Então, íon cátion, toda vez que ele for um cátion, ele perde elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Por isso a carga é positiva. Ó. Tranquilo? Então, observe novamente. Ó. O cátion ele perde elétrons e possui carga positiva. Se ele tinha 4 e perdeu 2, ele só vai ficar com 2 no final. Então, toda vez que a carga venha positiva, ele está perdendo elétrons. Por quê? Porque a carga do elétron é negativa. Se ele perde elétrons, que é carga negativa, ele vai ficar com carga positiva. Já aqui não, ó, nós temos que ele tinha 8, carga negativa está dizendo que ele ganhou elétrons, ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 com 2 que ele ganha, ele vai ficar no final com 10. Então, ânion ganha elétrons e a carga é sempre o quê? Negativa. Então, ó, cátion perde elétron, carga positiva. Ânion ganha elétron, carga negativa. Elementos isótopos. São elementos com o mesmo número atômico, porém com número de massa diferente, pois possuem diferente número de nêutrons. Então aqui eu tenho dois elementos cloro, um com 17 e 35 número de massa, outro com 17 e 37. Então possui número de massa diferente, mas possui o mesmo número atômico ou número de prótons. Por isso que nós destacamos a letra P, isótopos. Nós vamos lembrar do P. Ó. Então lá na tabela nós temos, na tabela, número de massa 35, 37, ó. Número atômico 17, 17. Como o número atômico é igual ao número de prótons, nós repetimos. Como não tem carga, vai ser igual ao número de elétrons, nós também repetimos. Como é que calculamos o número de nêutrons? Vai ser o A menos Z. Então 35 menos 17 dá 18, 37 menos 17 nos dá 20. Tranquilo? Então quando é que ele vai ser isótopo? Quando ele tiver o mesmo valor de P, ó, isótopos. Isóbaros. Quando é que ele vai ser isóbaros? Quando ele tem o mesmo valor de A. Mas o que é A? É número de massa. Então está aqui, ó, número de massa 40, número de massa 40. Número atômico 20 e número atômico 19. Então, quando ele tiver o mesmo valor de A, que fica localizado na parte superior, ele é isóbaro. Por isso que eu destaquei o A aqui. Ó. Então, número de massa 40, 40. Então, ele é isóbaro. Número atômico 20, 19. Número de prótons é sempre igual ao número atômico, né? Número de nêutrons vai ser igual também, porque não tem carga. Ou, desculpa, o número de elétrons vai ser igual também, porque não tem carga. Já o número de nêutrons, nós subtraímos A menos Z. Ó. 20 menos 20 dá 20. 40 menos 19 dá 21.
Isótonos, nós vamos lembrar da letra N, mesmo número de nêutrons. Então, nós temos o elemento com massa 40, 20 e 39, 19. Então, vamos calcular o número de nêutrons para ver como é que fica. Ó. Número de massa 40 e 39, número atômico 20 e 19, que vai ser igual ao número de prótons, ou vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons, então eu vou repetir o mesmo valor aqui, tanto para prótons quanto para elétrons. Já o número de nêutrons, não, nós vamos subtrair A menos Z. 40 menos 20 dá 20, 39 menos 19 também dá 20. Então, eles possuem o mesmo número de nêutrons, N. Então, eles são isótonos. Elementos isoeletrônicos. São elementos que possuem o mesmo número de elétrons. Agora, ele já tem cargas aqui, ó, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Número de massa, eu tenho 23, eu tenho 16 e tenho 20. Número atômico, 11, 8 e 10, certo? Número de prótons, 11, 8 e 10, vai ser igual. Já o número de elétrons, não, tem um erro aqui, ó. Não teria o número de elétrons, certo? Já o número de elétrons, não, eu vou dizer aqui, ó. Eu tinha 11, a carga positiva está dizendo que ele é um cátion, ele perdeu o elétron. Como não tem nenhum número, ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11 e perde 1, ele fica com 10 no final. Aqui ele tem 8, carga negativa, está ganhando elétron. Quantos elétrons ele ganhou? 2. Se ele tinha 8 ganhou 2, ele ficou com quanto final? 10 elétrons. E aqui ele é neutro, não tem carga. Então, vale para cá, ó, quando ele for neutro. O número atômico é igual ao número de prótons, é igual ao número de elétrons, 10. Então, como ele possui o mesmo número de elétrons, então ele é isoeletrônico. E para calcular o número de nêutrons, basta subtrair o número de massa menos o número atômico. Tranquilos? Então, vamos agora exercitar. Primeira questão. Faça a distribuição por subnível de energias para as seguintes espécies, certo? A38, F9 e MN25. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica de cada um, obedecendo essa relação aqui de Linus-Pauling, né? Para que a distribuição eletrônica completa. Então, 38, nós vamos distribuir 38. Vai ficar 2 com mais 2 dá 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, com mais 2 dá 38. Então, tá aqui a distribuição aqui, ó. 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P6 e 5S2. Então, tá aqui a distribuição dos 38. Agora eu vou ver por camada, ó. A amarela, 1, que a camada K só tem 2. Segunda, 2 mais 6 dá 8. Terceira, tenho 3 na terceira. 2 mais 6 dá 8, com mais 10, 18. Então tá aqui. Na quarta eu tenho 2, com 6 dá 8. E na quinta só tem 2 elétrons. Então tá aqui a distribuição eletrônica e tá aqui por camada. Beleza? Vamos à letra B, 9. Só que o sinal negativo está dizendo que ele ganhou o elétron. Então se ele tinha 9, com o que ele ganhou, ele fica com 10. Então nós temos que distribuir 10. 1S2, 2S2, 2P6, certo? Então somando aqui, ó, 2 mais 2 dá 4, com mais 6, 10. Na camada K ele só tem 2 elétrons. E na segunda que é elétrons. Então tá aí a distribuição. Na letra C ele tem 25. Só que aqui está dizendo que ele perdeu 2 elétrons. Sinal positivo, perde elétrons. 25 com 2 que ele perdeu, só fica com 23 no final. Então nós vamos ter que distribuir 23 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Somando, nós temos 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. 12, 18, 20. Para 23 nós só usamos 3. Então na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda tem 8, 2 mais 6, 8. Na terceira, ó, 2 mais 6, 8, com mais 3, 11. Certo? E na quarta só tem 2 elétrons. Tem um erro aqui, ó. Certo? Seria 11. Beleza? Segunda. Ao analisarmos o ânion monovalente, a 1735, e o cátion monovalente B1939, podemos dizer que, preste bem atenção, quando ele fala ânion, ele está ganhando elétron. Monovalente ganhou 1 elétron. Então, se é 17 e ganha 1 elétron, ele vai ficar com 18. Quando ele fala cátion, ele perde elétron.
Monovalente vai perder um elétron. Então, se ele tem 18 e perde um elétron, ou se ele tem 19 e perde um elétron, ele fica com 18. Então, o que nós temos? O elemento A, ele tinha 17, certo? Então, o número de elétrons era 17, mas como ele ganhou um elétron, certo? Por que ele ganhou? Ele é ânion monovalente. Então, ele ficou com 18. Já o elemento B tem 19, mas como ele perdeu um elétron, que ele é o cátion, certo? 19 menos 1 dá 18. Então, novamente, ânion ganha elétron, monovalente, um elétron. Então, ele ganhou um elétron. 17 mais 1 dá 18. Cátion perde elétron, monovalente perdeu 1. 19 menos 1, 18. Então, nesse caso aqui, o número de elétrons é 18, o número de elétrons também é 18. Então, se eles têm o mesmo número de elétrons, eles são isoeletrônicos. Então, a alternativa correta é a letra D. A e B são isoeletrônicos. Tranquilos? Terceira, dados elementos. Então, tá aqui, ele deu 4 elementos. Encontre o número de massa atômico e de nêutron de cada elemento. Então, para achar o número de massa, eu vou somar Z mais N. Para achar o número de Z, eu vou subtrair A menos N. Para achar o número de N, eu vou subtrair A menos Z. Então, nós vamos na tabela, ó, começando pelo número de massa. O elemento A massa dele é 50, então eu coloco. O elemento B, a massa dele é 45, eu coloco. O elemento C não tem massa. Como é que eu calculo a massa? Z mais N. Então, eu somo. Ó, 20 mais 25 dá 45. O elemento D, a massa dele é 50. Então, tá aqui. Número de nêutrons. Então, vamos lá. O elemento A não tem número de nêutrons. Como é que eu calculo? É A menos Z. Então, vou pegar 50 menos 20 dá 30. O elemento B, o número de nêutrons dele é 30. Então, tá aqui, ó. O elemento C, o número de nêutrons dele é 25. Então, tá aqui. O elemento D não tem número de nêutrons. Como é que eu calculo? N é A menos Z. Então, 50 menos 15, certo? Nos dá 35. Beleza? Número atômico. Então, nós vamos novamente. O elemento A, o número atômico é 20. O elemento B não tem número atômico. Como é que calcula? É A menos Z. Então, 45 menos 30 dá 15. O elemento C, o número atômico é 20. E o elemento D, o número atômico é 15. Então, tá aqui, eu preenchi a tabela, ó, certo? Sempre levando em consideração essas três fórmulas aqui, ó, beleza? Na letra B, ele pergunta quais os isótopos, eu vou lembrar de P. Isóbaros, eu vou lembrar de A. Isótonos, eu vou lembrar de N. Então, isótopos, quem tem o mesmo valor de P. Então, eu venho aqui, ó, P. Aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 20. Então, A e C com 20. Aqui eu tenho 15 e aqui eu tenho 15. Então, B e D, certo? Com 15. Isóbaros, eu vou lembrar da letra de A. Então, valor de massa, quem tem? Aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 50. Então, A e D. Aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho 45. B e C também são isóbaros. Isótonos, eu vou lembrar de N. Quem tem o mesmo valor de N? Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 30. Então, A e B. Então, beleza? Então, meus queridos, basicamente é isso aí que nós temos. Eu vou passar uma atividade para vocês lá no Google Classroom. Beleza? Forte abraço e até a próxima.